hoje nós estamos aqui na Unidade Coama com o 8º ano para mais um Booktube. E hoje os alunos vão falar sobre as Crônicas de Nárnia. A gente vai falar sobre o primeiro livro que foi publicado, mas não o primeiro livro na ordem cronológica, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O livro começa em Londres durante a Segunda Guerra Mundial, quando os 4 irmãos, Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo, têm que se mudar para uma casa no campo de um professor, que no caso eles foram enviados para lá pela mãe por conta da guerra, para se proteger. Nisso, as crianças entediadas naquela casa enorme, elas decidem explorar a casa e elas acabam achando um quarto vazio, que tudo que tem é um guarda-roupa velho. Só que eles vão embora, né, já que não tem nada de mais lá, e a Lúcia, que é a irmã mais nova dos 4 irmãos, decide explorar porque ela tinha uma esperança de que lá tivesse uma coisa a mais. E nisso, ela vai meio que explorando o guarda-roupa de maneira mais profunda, e ela vai explorando, vai vendo, até que ela acha meio que uma espécie de luz lá no fundo. Ela vai seguindo aquela luz, quando ela olha, ela vê um mundo totalmente diferente daquilo que ela já imaginou, que é Nárnia. É um lugar onde tem bastante neve, lampiões de entrada, e lá ela acaba trombando com Túminos, que é um fauno, que explica pra ela o que é Nárnia, explica sobre a feiticeira de Nárnia, e nisso ele acaba levando pra casa dele, onde ele tenta a encantar, porque a função dele era sequestrar as crianças e levar pra feiticeira. Mas, como ele sentiu empatia pela Lúcia, ele acabou contando a verdade, falando que a feiticeira não era uma figura boa, e sentindo pena, ele decide levar a Lúcia de volta pra casa dela. Quando ela chega, ela fala pros irmãos que ela voltou, porque no mundo de Nárnia ela estava sumida por horas, mas lá não tinham se passado nem segundos direito. Então, ela acaba contando sobre o mundo de Nárnia, ela fala tudo, explica, só que eles pensam que é uma brincadeira de criança, até porque ela é muito novinha e ninguém ia acreditar. Nisso, em um certo momento do livro, ela acaba entrando no guarda-roupa novamente e o Edmundo vê, e ele tenta seguir a Lúcia, e quando ele vê, ele acha Nárnia. Lá era aquela trombando com a feiticeira, que o tenta com doces, mágica, isso, e explica um pouco sobre o mundo da maneira dela, enganando ele. E ainda fala para manter essa conversa que eles tiveram em segredo, e também fala para eles trazerem para ele trazer os irmãos para lá. Nisso ele vê a Lúcia, e a Lúcia fala tipo, você agora viu que o que eu tô falando é verdade. E ele fala, e ele meio que ainda tá meio desacreditado. E a Lúcia explica isso. E a Lúcia explica pra ele sobre tudo da feiticeira, que na verdade ela é do mal. E o Edmundo, como ele foi tentado pelos doces e por todas as coisas boas, ele até chega a falar que... Não é. Isso, ele até chega a falar que os faunos poderiam ser mentirosos, mas ele não conta da conversa dele com a feiticeira. E eles voltam pra casa, só que o Edmundo, ele toma... Quando a Lúcia fala que eles vão contar pros irmãos, os 2 irmãos, Pedro e Susana, sobre tudo que eles viram, o Edmundo decide fingir que era uma brincadeira e começou a falar, sendo que ele é só 1 ano mais velho que ela. Ele decide falar que era brincadeira de criança, não sei o quê, o que deixa a Lúcia, ela fica triste, isso, desapontada, triste, e acaba indo correndo embora. Nisso, eles têm uma pequena briga, uma discussão, e eles acabam trombando com o professor da casa. Nisso, o professor, o Pedro e a Susana explicam sobre tudo o que estava acontecendo, explicam que a Lúcia dizia que ia no guarda-roupa e via um outro mundo. E o professor não deixa de desacreditar. Ele meio que fala que a Lúcia não era louca e não mentia, porque os irmãos falavam que ela não tinha mania de mentir, ou ela estava falando a verdade. E a opção mais correta é que ela estava falando a verdade. Então ele não deixou de desacreditar que o que ela estava vendo era verdade e até incentivou um pouco os irmãos. Mas ele achava um pouco estranho, porque é uma coisa bem surreal. Depois que eles conversam, alguns dias depois, eles estavam brincando no corredor e olhando as coisas que tinham lá na casa, como eles costumavam fazer, até que eles ouviram que a dona Marta, a governanta, estava apresentando a casa para alguns turistas, e eles lembraram que eles não podiam ficar no caminho dela enquanto ela estava apresentando a casa para os outros. Por isso eles foram se esconder. Só que não restou outro lugar para eles se esconderem a não ser o guarda-roupa, e então eles ficaram lá escondidos. Como estava muito apertado, eles resolveram dar uns passos assim para se afastar, e quando eles viram, eles estavam no fantasioso mundo
que a Lúcia tinha falado. Então, como eles não estavam escolhendo um lugar fixo pra ir, a Lúcia deu a ideia deles irem visitar o túmulo, o fauno. E aí eles acharam uma boa ideia e foram lá. Só que quando eles chegaram lá pra falar com o túmulos, a caverna estava toda destruída, estava tudo virado de cabeça para baixo e tinha um bilhete na porta dizendo que o túmulo tinha sido preso por traição da Rainha Branca. E aí eles ficaram preocupados e resolveram salvar ele. Só que como eles realmente não tinham um lugar fixo, eles viram um pinta-roxo, que é um passarinho, e aí o passarinho meio que estava falando para eles seguir eles. Ele estava indo de árvore em árvore e eles começaram a seguir o passarinho. Até que eles chegaram na casa de um casal de castores, com quem eles comeram, conversaram um pouco sobre Aslan, que é o verdadeiro rei de Nárnia. Só que Edmundo, ele não estava muito interessado, ele estava muito na tentação dos doces de toda a lábia da feiticeira branca. Então, quando todo mundo estava lá encantado sobre as coisas sobre Aslan, ele fugiu e foi até a casa da feiticeira branca. E aí ele contou lá sobre tudo, contou sobre Aslan que estava voltando e contou que os irmãos dele estavam lá na casa dos castores. E isso ele não tinha contado pra ninguém sobre a conversa dele. E aí, quando ele contou tudo, ele ficou muito orgulhoso de si mesmo, achando que a feiticeira ia torná-lo rei e que ele ia ser importante. Só que a feiticeira meio que escravizou ele para usar ele como isca, prendeu e maltratou ele. Quando os irmãos perceberam que Edmundo tinha sumido, o Senhor Castor já tinha falado para eles que Edmundo era realmente um traidor e que ele já tinha percebido desde que tinha olhado pelos olhos dele pela primeira vez. Então eles resolveram ir até a mesa de pedra, que era onde eles encontrariam Aslan o mais rápido possível, porque como Edmundo tinha ouvido da conversa deles, ele teria falado para a feiticeira branca e por isso eles foram logo para a feiticeira não pegar eles. Mas a feiticeira, já como ela já estava sabendo, ela mandou uma alcateia de lobos ir atrás deles e ela ia com o trenó. Só que como o inverno estava acabando e a primavera chegando, o trenó dela parava muitas vezes e ela resolveu ir a pé. Enquanto isso, eles estavam chegando na mesa de pedra e, como estavam muito cansados, eles resolveram dormir numa caverna. Quando amanheceu, eles encontraram o Papai Noel na frente da caverna deles. E aí o Papai Noel deu presente para eles. Pedro ganhou uma espada e uma armadura, Susana ganhou um arco e flecha e Lúcia ganhou um elixir da cura. Então, depois disso, eles foram até a mesa de pedra. E aí lá eles encontraram Aslan, conversaram com ele e etc. Enquanto isso, a feiticeira estava indo lá para a mesa de pedra com o Edmundo escravizado. E aí, como ela tinha mandado a alcateia de lobos, assim que os irmãos chegaram e conversaram com ela, depois de um passar de tempo, os lobos chegaram até o lugar e eles atacaram lá as pessoas. E o Pedro, como ele viu que as irmãs dele estavam em perigo, ele foi para salvá-las e matou o líder lá dos lobos. E os outros sobreviventes saíram correndo e fugindo com medo. E contaram tudo para a feiticeira branca. A feiticeira furiosa percebeu que não tinha mais muita pena ter Edmundo como isca e resolveu matá-lo. Só que Edmundo estava tão cansado que ele nem percebeu, ele só desmaiou. E quando ele acordou, ele se viu rodeado de seres mitológicos, unicórnios, faunos, centauros, todos eles que tinham resgatado ele, e todos eles eram servos de Aslan. E o levaram. Quando os irmãos acordaram, no dia seguinte, eles perceberam que Edmundo estava lá conversando com Aslan. Edmundo pediu desculpas e eles falaram para esquecer tudo o que tinha acontecido. Então, quando a feiticeira branca chegou, ela falou que Edmundo era presa dela e era direito dela de matá-lo por ele ser um traidor. Então, Aslan, muito preocupado com isso, e todos os irmãos preocupados também por Edmundo, foi conversar com a feiticeira branca. E depois da conversa, ele falou que a feiticeira branca tinha renunciado ao sangue de Edmundo. E todos ficaram felizes e a feiticeira foi embora, só que Aslan parecia muito triste. Então, depois, Aslan falou que era para eles acamparem num lugar próximo e que era para sair de perto da mesa de pedra. E ele começou a falar com Pedro o que ele devia fazer caso a feiticeira branca voltasse para atacar. Só que em nenhum momento ele falou que ficaria com Pedro na batalha, isso deixou Pedro muito preocupado. Já acampando, quando eles estavam lá dormindo, Lúcia e Susana não conseguiam dormir por estar muito preocupadas com as coisas que estavam acontecendo. E aí, quando elas foram ver, Aslan estava passeando pelo bosque e resolveram segui-lo. Aslan, quando percebeu, com as meninas perguntaram se podiam ir com ele e ele permitiu. Eles chegaram até um certo ponto e ele falou para as meninas se esconderem. Elas beijaram ele, acariciaram a juba dele. Ele foi lá. Quando Lúcia e Susana se esconderam, elas perceberam que a feiticeira branca e toda a multidão de súditos dela estava lá na mesa de pedra. E achavam que Aslan ia fazer alguma coisa, mas Aslan não fez nada, só se rendeu. Com isso, depois elas perceberam que ele foi assassinado por ela. E aí, quando todos os súditos e ela saíram para poder matar também os súditos de Aslan, elas saíram do esconderijo e ficaram muito tristes por tudo que tinha acontecido com Aslan, começaram
começaram a chorar amargamente e tentaram tirar cordas que estavam amarradas na Aslan e tudo delas. E aí elas choraram muito e depois resolveram andar um pouco no bosque porque estava ficando muito frio. Até que elas ouviram um grande barulho e quando elas voltaram para a mesa de pedra pelo barulho, eles perceberam que o Aslan tinha sumido e que a mesa de pedra estava partida ao meio. E elas começaram a ficar muito tristes e meio desesperadas, até quando elas perceberam, Aslan estava lá vivo falando com elas. E aí elas ficaram muito felizes e Aslan explicou tudo o que tinha acontecido. Que a feiticeira realmente existia sobre a magia profunda, mas ela tinha esquecido de outra lei de Nárnia com que fez com que ele pudesse ser ressuscitado. E aí as meninas ficaram muito felizes e brincaram com Aslan um pouco e esqueceram de até tudo o que tinha acontecido. Aí depois eles falaram que eles tinham que voltar para o acampamento, as meninas subiram nas costas dele e aí foram gabulopando até o palácio da feiticeira, até que eles chegaram numa sala cheia de estátuas de pedra. Com isso, Aslan chega no castelo da feiticeira e encontra diversas coisas. E logo fora encontramos Pedro e Edmundo discutindo sobre a guerra. A guerra não, também não, né? Basicamente sobre as estratégias da batalha que eles poderiam fazer com súditos ou escravizados que possivelmente poderiam libertar do calabouço dela. Nisso, Aslan, Lúcia e Susana voltam para o acampamento deles, dos súditos de Aslan. Aslan se intromete na conversa dizendo que foram no castelo e acharam uma abertura para libertar os escravizados da feiticeira. Com isso, eles vão lá, uns dias depois, conseguem abrir a abertura e conseguem sair com todos. Mesmo ela, olhando essa confusão toda, decide não fazer muita coisa, só mandar uns guardinhas lá e pronto. Vai ficar sentada lá, deitada na cama e pronto. Então, eles fazem com que todos os machucados se recuperem com magia, etc., dos escravizados. Eles preparam armaduras, espadas, escudos, arcos para combater a feiticeira. Após isso tudo, eles se encontram frente ao castelo da feiticeira, com unicórnios sendo utilizados de montarias e armaduras para não serem mortos, não serem derrotados com uma flecha. E a feiticeira também preparada, pois sabia o que iria acontecer. Após a batalha, no meio da batalha, nos encontramos com Pedro, se perguntando: o que eu faço agora? Será que eu vou ou será que eu não vou? Nas estratégias de batalhas, eu não comentei com Pedro se eu iria fazer alguma coisa. Logo, voltamos para Pedro, Susana, Aslan, Edmundo e o exército, derrotando vários. Encontramos com Aslan sendo cercado e Pedro prontamente foi ajudar Aslan, só que ele meio que acaba sendo encurralado também. Com o exército deles, Susana e Lúcia dando suporte com magias e etc, armamento, com tudo. Pedro chega e consegue ajudar, se livrar da situação de Pedro e Aslan. Logo eles se encontram dentro do castelo da rainha, com o exército fazendo rondas para ver se não tem nenhum servo assim planejando alguma coisa para acabar com tudo. Logo eles encontram ela e ela se achando, mesmo eles estando melhores, numa situação melhor do que a feiticeira, eles conseguem derrotá-la com grande esforço, óbvio. Logo, Aslan toma a posse de rei. Como ele era um antigo rei, já dá de saber que ele tomou de volta. E com Lúcia, Pedro, Edmundo e Susana sendo príncipes. Só que eles deixam de ser príncipes quando... Não deixam, mas deixam ao mesmo tempo. Quando eles decidem voltar para casa. Aslan se despede com a família de castores e Todos os amigos. todos os aliados, amigos que eles conseguiram durante a trajetória deles. Então, voltamos com eles, porque se passou um tempo desde que eles decidiram voltar para casa.
Com esse tempo, eles já tinham se tornado adultos, cuidado de questões políticas, economia. Passando vários anos na Sim. Aí, quando eles decidiram voltar, contra essa situação toda, eles se despedirem. E quando eles voltam crianças. E isso é incrível, porque Se passaram minutos. Tipo, pouco tempo, lá se né? passaram uns 30 anos e no mundo normal Minutos. 30 segundos. 3 segundos. Aí, mas a diferença é que eles voltam com os pensamentos, sabedorias de toda a sua trajetória de vida até a idade que eles tinham, só que no corpo de criança. Uma curiosidade interessante do livro é que ele envolve diversos aspectos religiosos, porque o autor, além desse livro das Crônicas de Nárnia, escreveu diversos outros livros que envolvem teologia, porque ele era teólogo e professor de universidade. Até os 15 anos, ele era ateu, ele se tornou ateu, e ele mesmo disse que ele sentia raiva pela não existência de Deus. E ele disse que certa vez na faculdade, se não me engano, ou uma conversa entre amigos escritores, como por exemplo Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, eles começaram a discutir sobre esse aspecto, e nisso ele voltou às suas crises religiosas e tudo mais. E aí que ele ele virou teólogo, escreveu diversos livros sobre religião, e o próprio As Crônicas de Nárnia envolve diversos aspectos religiosos, como o leão, Aslan, que é uma representação de Jesus, e toda a representação do sacrifício de Jesus, sobre coisas, passagens da Bíblia, etc. As Crônicas de Nárnia, tem várias crônicas, né, no livro, porém, apenas 3 dessas crônicas viraram filmes. O Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, Príncipe Caspian e A Viagem do Peregrino da Alvorada. Os 2 primeiros, o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa e Príncipe Caspian, foram dirigidos pela Disney. E o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, ele foi a terceira maior bilheteria no mundo no ano que foi lançado, e ganhou Oscars e também foi indicado para vários prêmios de efeitos, de músicas e muitas outras coisas. A gente indica esse livro para adultos e crianças, pois para crianças envolve vários conceitos fantasiosos, magia, que basicamente vão encantar elas. Já para adultos envolve, basicamente analogias mais profundas, assim, mensagens escondidas para as crianças, já que não entendem que basicamente são crianças. E não tem muito entendimento sobre as mensagens que são passadas. O livro, mesmo sendo antigo, é muito bom para todo mundo, como o Leonardo disse. E mesmo ele sendo bem antigo, ele nunca deveria sair de moda. Todo mundo deveria ler em todo tempo. É um livro muito bom para todo mundo.